a Ele. Se ainda não estivermos com Ele, agora é a chance de vir a Ele, porque Ele pode transformar toda a situação, qualquer situação. Vamos cantar Meu Tudo. Se nós éramos perdidos, Ele pode nos mostrar o caminho. Se éramos escravos, Ele pode nos libertar. Vamos ficar em pé e cantar nosso hino oficial. Eu era perdido, Jesus me encontrou. Eu era escravo e me libertou. Eu sou tão indigno, tão vil pecador. Jesus me cobriu com seu manto de amor. Eu sou tão pequeno, tu és o Senhor. Eu sou criatura, tu és Criador. Tua mão me ampara, me livra do mal. Teu toque restaura, traz cura real. Amém. Vamos cantar aleluia bem forte. Aleluia, aleluia. Glórias te dou pelo que tu és e por tudo que tu farás em mim. Tu és tão forte, eu forte serei. Tu és tão manso, eu manso serei. És compassivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Eu era sozinho, Jesus me acolheu. Eu não era nada, Jesus me escolheu. Sua graça alcançou-me na hora fatal. Seu braço arrancou-me das garras do mal. Não mereço nada e tudo me deu. A paz que faltava já me concedeu. Se apenas confiar nesse dom sem igual, terei vida eterna com Ele afinal. Aleluia, aleluia. Glórias te dou pelo que tu és e por tudo que tu farás em mim. Tu és tão forte, eu forte serei. Tu és tão manso, eu manso serei. És compassivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Tu és tão forte, eu forte serei. Tu és tão manso, eu manso serei. És compassivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Amém. Que mensagem bonita. E agora chegou o momento da oração. E eu tenho aqui duas lindas garotas. Pode vir para esse lado você e você fica aqui. E nós vamos orar pelos pedidos que estão com ela e os agradecimentos que estão com ela. Aliás, elas estão muito lindas, né? Parabéns para elas e para os pais. Nós queremos agora inclinar a cabeça, fechar os olhos e orar. Vamos orar. Querido Pai Celestial,
Criador dos céus e da terra, nos achegamos aqui diante da Tua presença para Te adorar, para Te exaltar e para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Senhor Deus, essa é uma noite especial, em que pela fé e pela graça chegamos até aqui. Senhor, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos para que ao sairmos daqui hoje, saiamos com a certeza de que valeu a pena ter vindo a este lugar. Nós queremos agora apresentar ao Senhor todos os nossos pedidos de oração. Aqueles que foram escritos e colocados nessa caixa e outros que não foram escritos, mas que estão em nosso coração. Nós entregamos cada pedido, cada necessidade sob os Teus cuidados. E que o Senhor venha atendê-los conforme a Tua vontade e a nossa necessidade. Agora, Pai, também nós queremos expressar nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, especialmente pela salvação em Jesus Cristo e pela paz que é um dom do Senhor. Agora, Senhor, oramos também pelos internautas, pessoas, famílias que estão em vários lugares do mundo nos acompanhando e orando conosco. Entregamos o culto, a pregação, o programa, o batismo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Muito obrigado ao grupo de louvor por sempre abrilhantar essa programação, trazendo os louvores mais bonitos para o nosso Deus e para a nossa reflexão. Muito boa noite a todos. Ei, boa noite? Eu estou acostumado em falar boa noite e esperar aquela resposta, né? Sejam todos bem-vindos, que a paz do Senhor esteja conosco, amém? E essa é uma noite especial por vários motivos. Primeiro, porque vamos estudar a Bíblia e porque vamos participar e presenciar mais um batismo. Segundo, porque está caindo neve, né, lá fora. E vocês já não se empolgam tanto com a neve. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Mas não importa. O importante é que, com neve ou sem neve, nós estamos aqui. Então, para você que está no Brasil, está caindo neve aqui, tá? Porque lá é verão. E tem lugares do Brasil que essa noite as pessoas não conseguem nem dormir porque tem que ligar o ar-condicionado para esfriar um pouco mais. Bem, agora eu sei que lá fora a nossa mão estava fria, mas aqui dentro já esquentou um pouco. Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado, desse um sorriso bem bonito, um aperto de mão e diga: Jesus te ama. Diga para quem está do seu lado assim: Jesus te ama. É o momento realmente de expressar nosso carinho pelos irmãos e pelos amigos. Esse momento aqui é muito bom. Aí está. Amém. Queridos irmãos, antes da gente entrar na pregação da palavra, eu queria dizer que nós começamos hoje um pouquinho mais tarde, de propósito, porque a vinda de todos para cá não foi tão rápida como nos outros dias. Então a gente começou um pouquinho tarde. Vamos tentar terminar no mesmo horário de sempre, mas só considerando que a gente dedicou aí uma meia hora de atraso por conta desse contexto todo da temperatura do clima. Bem, eu queria mandar um grande abraço para várias pessoas que nos acompanham pela internet, que é o sistema de televisão aqui da igreja. Um abraço para Rosivânia e Arnold, e também para os seus filhos, Jaqueline, Carol e Bruno. Eles estão na cidade de Osasco. Osasco é uma cidade muito grande, que faz parte da grande São Paulo. É uma ótima cidade, quem conhece Osasco sabe
que realmente é uma cidade importante. Um abraço especial também para o Joel e para a Gesane. Gesane, acho que eu falei certo. E para a Gesane e também para os seus filhos Pedro e Mateus, que estão lá em Joinville. Joinville, para vocês terem uma ideia, é uma cidade europeia, como se fosse uma cidade europeia. Tem bastante alemães nessa região do Brasil, é a região sul do Brasil. É uma das cidades mais belas que nós temos no Brasil. E Joinville, hoje a nossa igreja cresce de maneira impressionante. O crescimento da Igreja Adventista de Joinville é algo notório. E lá nós temos o Joel, a Gesane e os seus filhos Pedro e Mateus. Um grande abraço para vocês. Nós também queremos enviar um grande abraço para a família do Walter. Eu vou mencionar alguns nomes da família do Walter. Lembrando que o Walter, nós dois estudamos um tempo junto na Faculdade de Teologia no Brasil. E eu quero mandar um abraço para a família do Walter, para a Neura, o Dorival, a Adriana, o Phyllis, a Heloísa, o Rangel, o José, a Clarissa e também a Marisa e todos os seus filhos que são de Florianópolis. Também é região sul do Brasil. Quem conhece Florianópolis? É uma cidade que tem, não vou dizer as mais lindas, mas uma das mais lindas praias do Brasil, acho que da América do Sul, e para não falar do mundo, né? Porque as praias de Florianópolis... Alguém já foi lá? As praias de lá? Então vocês sabem o que eu estou falando. É praia boa mesmo, um lugar muito especial. Deus abençoe a todos da família do Walter. E mais gente de Joinville. Um abraço para Lorival e para a Ione. Lorival, isso mesmo, Ione. Estão também em Joinville. Deus abençoe a vocês. Um abraço também para a Janaína e para o Erlon. E os seus filhos Elana e Edric. Estão no Brasil, em Curitiba. Querida cidade de Curitiba, que é uma cidade mais fria do que as outras do Brasil. E um abraço especial para o senhor Isaías e para Benê, de São Paulo, que moram no bairro de Pinheiros. O bairro de Pinheiros é um dos bairros tradicionais de São Paulo. Quem não conhece São Paulo, quando for a São Paulo, precisa conhecer o bairro de Pinheiros. É um lugar muito interessante. Tem histórias incríveis. E um abraço para a dona Maura e para o senhor Aníbal. Falei certinho? Aníbal e a Luísa estão na Itália. Na Itália, olha só. Tem gente da Itália acompanhando o nosso programa também. Um abraço para a dona... acho que é isso mesmo. Geunice, está certo? Geunice. E também para a dona Alzira. Estão na cidade de Cajati. Se não me falha a memória, fica no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. Um lugar que também tem praias, divisa já com Curitiba, ali próximo à cidade de Curitiba, mas no estado de São Paulo. E um abraço para o irmão Márcio Couto. Ele está em Chicago, aqui mesmo nos Estados Unidos. Um abraço para vocês todos de Chicago. Ontem, entregaram aqui para nós um bilhete, esse aqui, ó. A pessoa que escreveu é uma criança e logicamente fala inglês e deve ser filho de brasileiros. Enfim, escreveu com bastante dificuldade. Diz assim: Pastor Luiz Bonsalves. O que você achou? Pastor Luiz Bonsalves. Eu quero me batizar quando eu tiver 8 anos. Meu nome é Pedro e quero que você me batize no Brasil. Quem é o Pedro? Pedro. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Um aplauso para o Pedro, que escreveu essa linda mensagem. Vem aqui, Pedro. Tudo bom? Quantos anos você tem? 6. 6. E você mora aqui nos Estados Unidos ou mora no Brasil? Brasil. No Brasil. Muito bem. Então você tem 6 anos e quando tiver 8 quer ser batizado, é isso? Yes. É isso. Olha só, então eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar o bilhete dele aqui, assim, segura aqui, assim, aqui, mostra para ela ali, tira uma foto dele com o bilhete aqui, aí, mostra lá.
Tirou? Agora me dá o bilhete que é meu, né? Valeu, tchau. E parabéns por sua decisão. Eu recebi também ontem uma outra carta, só que essa é em forma de desenho. Alguém me entregou, eu não lembro o nome de quem me entregou, aqui acho que não tem o nome da pessoa, mas ela fez um desenho muito bonito e a mensagem muito mais significativa ainda. Diz assim que Deus, Ele não quer apenas ter uma ovelha no seu rebanho. Então você vê aqui que aqui está o pastor, que é Jesus, aqui tem uma ovelhinha só, e o tema de ontem foi relacionado a esse assunto. Então Jesus não quer ter só uma ovelha, Jesus quer ter muitas ovelhas. Você viu que espetáculo, como as crianças aqui estão fazendo uma coisa linda. Quem me entregou esse bilhete aqui? Eu não sei quem é, porque aqui não tem o nome dela. Enfim, vamos descobrir. Até sábado a gente descobre quem fez isso. Mas, foi ela? Não está. Mas eu quero agradecê-la por isso. E nós vamos guardar isso aqui. Eu vou tirar uma foto disso e vou colocar no meu Facebook. E vou dizer como Deus também ama as crianças e como Deus usa as crianças para abençoar os adultos. Amém. Eu vou pedir ao meu amigo Walter que guarde isso para mim. Ontem nós entregamos uma carta para vocês. E eu queria saber se alguém leu a carta. Quem leu a carta, levante a mão. Ah, que maravilha. Agora eu vou fazer a pergunta que eu não deveria fazer aqui em público, mas vou fazer. Gostou? Gostou? Não minta, hein? Gostou. Leu na cama, já na hora de dormir? Fez oração? Sim. E alguém recebeu uma carta que tinha uma ficha dentro? Sim? Quem recebeu uma carta que tinha uma ficha dentro, deixa eu pegar aqui a ficha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Sim, eu tenho uma ficha aqui. Essa que eu tenho está em inglês, porque nós entregamos em inglês, em espanhol e também em português. Uma ficha como esta. Quem recebeu uma carta com uma ficha como esta, deveria ter preenchido essa ficha e deve nos entregar hoje. Se você esqueceu, tem uma tolerância até amanhã. Tá bom? E quem trouxe hoje, por favor, entregue para a recepção essa ficha preenchida. E se você tem a ficha aí e não preencheu, faça isso ainda hoje. E nos entregue a saída, por favor, porque nós precisamos desse retorno de cada um porque nem todas as cartas tinham essa ficha. Só algumas. Só para os premiados. Tá bom? Maravilha. Agora vamos ao estudo da Palavra de Deus. Só que antes eu quero apresentar a vocês a pessoa que será batizada hoje. Cada noite nós estamos sendo um batismo, 2, 3, 4. Ontem batizamos uma linda pessoa. Batizamos ontem o... Está aqui? Ô, Joseph. Foi ele não? Cadê? Cadê? Ah, tá lá. Muito bem. Parabéns pelo seu batismo, foi muito especial. E os da noite, outra noite anterior, foi muito especial também. E o de hoje também será muito especial. Nós vamos batizar hoje a Rafa. Quantos conhecem a Rafa? Todo mundo conhece a Rafa. Vamos convidar a Rafa para vir aqui com seus pais? Vocês sabem que a mamãe é a pastora aqui da igreja, o papai é o pianista e também líder aqui, ajuda na igreja. Acho que a gente podia subir aqui para facilitar. Rafa, você está bonita com essa roupa, hein? Está toda especial com essa roupa. Quantos anos tem a Rafa? Ela fala 12, mas ela está maior que a mãe. Você viu? 12 e tá maior, e não está usando salto alto, tá vendo? Está maior que a mãe. Vocês sabem que a Rafa, como cada um de nós somos especiais, e como perante Deus as pessoas são únicas, como a gente já apresentou na reunião de ontem, lembra? As pessoas são diferentes, ninguém é igual. A Rafa também é especial, como eu sou especial e vocês também. Nós fazemos um voto batismal toda noite. Hoje nós não vamos fazer aquele voto tradicional.
mas nós vamos fazer uma oração especial por ela, como fizemos com todos os batizandos das noites anteriores. Pastora Terezinha, vamos fazer uma oração por ela. Hoje eu vou orar por ela, mas você pode falar algumas palavras antes com a sua filha. Bem, obviamente o voto batismal e o testemunho público da fé que a Rafaela tem, nós procuramos alguma forma de fazer, claro que é diferente, mas alguma forma de fazer com que ela expresse essa fé em Jesus publicamente. Então, nós queremos partilhar um voto um pouquinho diferente e depois eu vou tentar fazer umas 2 perguntas para ela. E ela respondendo ou não, a gente sabe. O voto é esse. Ela tinha 4 anos de idade quando começou a falar. E então ela cantou uma música e fez o contralto que nós nunca ensinamos. E nós gravamos. E a música diz: Deus é tão bom para mim. Ok. Agora dá o microfone para a mamãe. Eu penso que seja o melhor voto batismal que ela poderia deixar. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom para mim. Vamos tirar um tom mais baixo. Amém. Agora ela vai fazer o contralto por conta dela. Vai fazer agora. Vamos um tom mais baixo para você fazer o contrato? Vai. Vai, Rafa. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom para mim. Aí está. Aí está o contralto original, hein? Que lindo, pastora. E agora, filha? Rafa. Quem gosta de Jesus? Eu. Rafa. Quem gosta de ir na igrejinha todo sábado? Eu. Ok, meu filho será você. Rafa. Quem quer ir para o céu encontrar com Jesus? Eu. Há um apoio para que ela seja batizada? Está apoiado. Você viu, foi feito um voto diferente e especial. Amém. Vamos orar? Nós vamos, como fizemos sempre, de joelhos. Vocês permaneçam assim, curva a cabeça, vamos fechar os olhos e orar. Querido Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela Rafa, que deu um testemunho lindíssimo nessa noite, cantou, respondeu às perguntas e está aqui preparada para ser batizada. Nós entregamos a Rafa nas Tuas mãos, que ela continue crescendo na fé, na graça e que a Tua vontade seja feita na vida dela. Esteja com seu papai, com a sua mamãe e juntamente com a Rafa, abençoe toda a Tua igreja nessa noite. Escreva o nome da Rafa no livro da vida. Que quando Jesus voltar, estejamos todos juntos no reino dos céus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. E daqui a pouco vamos ver e participar do batismo dela. Bíblia na mão, Jesus no coração. Vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11.
versículos 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Antes de ler, só me faltou enviar um abraço para o pastor Bechara. O pastor Bechara está assistindo agora a nossa programação. Pastor Bechara, salam aleikum. Deus abençoe o senhor. Nossa família tem um carinho muito grande pelo pastor Bechara e por sua esposa, irmã Nájila. Um abraço para vocês dois. São missionários, são evangelistas que fazem até hoje um trabalho extraordinário para a honra e glória de Deus. João 11, 25 e 26, está escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? É uma pergunta, crês? Sim. Amém, nós cremos. Irmãos, o tema dessa noite seria para todas as pessoas do mundo inteiro estar aqui ou estar em algum lugar para estudar esse assunto. Esse é um dos temas mais doces da Bíblia, um dos temas mais agradáveis da Bíblia. Esse tema fala diretamente de esperança, fala da nossa bendita esperança. Quem de nós não tem nenhuma pessoa querida que já se foi, que já está descansando no pó da terra? Eu tenho certeza que todos nós temos alguém, ou próximo, ou um pouquinho mais distante, ou um amigo, ou uma pessoa conhecida, que um dia se foi e está descansando o sono da morte. Tem pessoas aqui que já não têm mais o seu pai, nem a sua mãe. Algumas pessoas não têm os dois. Alguns já não têm um filho ou uma filha, ou quem sabe o marido ou a esposa. Enfim, cada um de nós já viveu uma experiência muito próxima ou um pouco mais distante, a experiência da perda de um ente querido ou de um amigo do peito. E mais cedo ou mais tarde, a morte chegará a todos. Essa é uma das certezas que a gente tem. Mas se você perguntar quem gostaria de morrer, ninguém levantaria a mão, porque nenhum de nós gostaria de morrer. Nós gostaríamos de viver, e viver para sempre. Então Jesus vem nessa noite e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. A pessoa que crê em mim, aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Ou seja, ainda que morra, ressuscitará. E o verso 26 diz: e todo aquele que vive, todo aquele que está vivo e crê em mim, não morrerá eternamente. Morrerá, mas não eternamente. Quem crê em Jesus também morre. Os servos de Jesus ficam doentes e morrem também. Só que Jesus diz: não morrerá eternamente. Porque a promessa da ressurreição é uma segurança que nós temos na palavra de Deus. Mas para entender esse tema da ressurreição, nós temos que entender um pouco sobre a morte. E aí o entendimento da ressurreição fará diferença na nossa vida. Por isso, toda a atenção do mundo para esses textos que vamos ler agora. Você que está em casa vendo pela internet, toda a atenção do mundo, por favor. Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Gênesis. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Repetindo, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Esse versículo é um versículo chave para entendermos o que Jesus queria dizer lá em João 11, 25 e 26. Repetindo,
Gênesis 2, verso 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem foi feito alma vivente, ou passou a ser alma vivente. O destaque desse verso é que Deus usou duas matérias para fazer o homem. A primeira matéria foi a terra, o pó da terra. A segunda coisa foi o fôlego de vida. Então, pó da terra mais fôlego de vida é igual a um ser humano, alma vivente. Deus fez o homem da terra com as suas próprias mãos. E depois soprou o fôlego de vida. E aquilo que era barro, aquilo que era terra, por um milagre de Deus, com o sopro do Todo-Poderoso, se transforma em carne e osso. Os olhos se abrem, a corrente sanguínea passa a funcionar, a respiração toda, todos os órgãos internos passam a funcionar, o coração a bater, surgiu a vida. O homem está vivo. Deus fez o homem da terra e do sopro, do pó e do fôlego. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe que passa desapercebido nesse texto. Percebam aqui que nos ingredientes usados para fazer o homem, Deus não coloca aqui nem espírito e nem alma. Os ingredientes usados para fazer o homem foram dois: o pó da terra e o sopro de vida. A soma disso é que a Bíblia chama de alma vivente. A alma vivente é o ser humano. A alma é uma pessoa. A alma não é um vulto. A alma não é alguma coisa abstrata, como aparece nos filmes, nos desenhos e nos programas aí e até nos livros. Porque na visão humana, a alma seria alguma coisa invisível que tem dentro das pessoas, e quando a pessoa vai a óbito, sai essa alma, esse ser, esse negócio que tem lá dentro, e é invisível, e pode atravessar uma parede, tipo um fantasminha, né? Como se fosse um fantasma, que pode entrar aqui e sair daqui sem abrir a porta. Essa visão que as pessoas têm, essa visão espiritualista, não é bíblica. Não vem de Deus isso. Quando Deus fez o homem, Deus o fez do pó da terra e do fôlego de vida. E juntando os dois, o homem passou a ser a alma vivente. Eu sou uma alma, você é uma alma, nós somos almas. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Ou seja, eu não tenho uma alma aqui dentro de mim. Eu sou uma alma. Eu poderia dizer assim, irmãos, nessa noite nós temos 200 almas na igreja. Eu estou dizendo 200 pessoas. Eu posso dizer assim, irmãos, hoje vamos batizar uma alma. Ou seja, vamos batizar uma pessoa. A alma é igual à pessoa, ao ser humano. Agora veja, se o ser humano é uma alma, temos que fazer uma pergunta natural para refletir. A alma morre ou não? Sim ou não? Algumas pessoas se atrapalham aí e dizem assim, a alma não morre. Mas, de acordo com a Bíblia, a alma morre, porque a alma é o ser humano. E se o ser humano morre, a alma morre. E para que não haja dúvidas a respeito disso, eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Ezequiel está mais ou menos no meio da Bíblia, fica próximo ao Isaías, a Jeremias, e logo depois vem Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4.
A palavra de Deus diz assim: eis que todas as almas são minhas. Assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mostrando que a alma morre. E uma vez alguém me disse: pastor, mas só morre aquela que pecar. Claro, mas quem é que não peca? Todos nós somos pecadores. Então a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Deixando bem claro que a alma morre. Por que a alma morre? Porque nós somos a alma. O ser humano é uma alma. Então essa história de que existe uma alma dentro da gente, quer dizer, você é um e tem outro dentro de você, uma alma dentro de você. Essa história, essa ideia, essa filosofia, essa doutrina não é de Deus, não é bíblica. E alguém diz assim: pastor, mas eu sei de uma pessoa que viu a alma de alguém que já morreu. Alguém me disse que estava dentro de casa e à noite entrou alguém dentro de casa e quando a pessoa olhou, percebeu que era o seu pai que havia falecido e que veio na casa à noite para visitar a casa. Isso que eu estou dizendo é o que as pessoas dizem lá fora. Mas de acordo com a palavra de Deus, isto não é verdade. Pode aparecer alguém? Pode. Mas não é a pessoa que morreu. Porque a pessoa que vai à sepultura, que vai a óbito, ela não volta à sua casa, não aparece para ninguém, não sai uma alma de dentro dela e não sai também um espírito de dentro dela. Quando a pessoa morre, de fato, ela morreu. Vamos ver na Bíblia o que Deus fala sobre a morte. Voltemos para Gênesis. Voltemos para Gênesis. Gênesis capítulo 3 agora. Gênesis capítulo 3. Versículo 19. Para deixar bem claro o que a Bíblia fala sobre a morte. Gênesis 3, versículo 19. Está escrito: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vê como a Bíblia é clara? Diz: você vai comer o seu pão no suor do teu rosto, ou seja, você vai ter que trabalhar para comer, até que você volte para a terra, porque você foi formado da terra, e assim como você veio do pó, ao pó tornarás. Isso é morte. A Bíblia não diz assim: você veio do pó e ao céu tornarás. Você veio do pó e ao purgatório tornarás. Você veio do pó e ao seio de Abraão retornarás. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: você veio do pó e ao pó tornarás. Isso é morte. Agora, quem foi que inventou essa história de que a alma não morre e de que nós temos uma alma dentro de nós, ou um espírito dentro de nós, que sai de nós quando nós morremos? Porque a teoria que tem por aí, a doutrina, é o seguinte: morre o corpo, mas a alma sai do corpo e vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para um outro lugar, e pode, inclusive, essa alma pode, inclusive, voltar, aparecer. Você tem que fazer uma missa de sétimo dia, você tem que acender uma vela, você tem que fazer orações para que aquela alma tenha paz lá onde ela está. Da onde veio essa ideia? E também de onde veio a ideia de que a pessoa morre, o espírito sai, ou a alma sai, e um dia pode haver uma reencarnação. Ou seja, uma criança que nasce aqui em Richmond poderia ter sido o faraó do Egito. Ou poderia ter sido um filósofo grego. Ou, quem sabe, uma pessoa de outro lugar do passado, e que não cumpriu sua missão, morreu, e agora reencarnou para cumprir o resto da missão. Da onde vem essa ideia? Eu vou lhe mostrar de onde vem essa ideia. Na Bíblia, claro. Vamos ver na palavra de Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 4.
Gênesis capítulo 3, versículo 4. Diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Para esse verso ficar mais claro, vamos ler Gênesis 2, versículo 17. Gênesis 2, versículo 17. Diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essas palavras aqui são palavras de Deus. Deus disse a Adão e Eva: no dia em que vocês comerem desse fruto, certamente vocês irão morrer. Ou seja, certamente morrerás. Agora voltemos para a frase da serpente. Gênesis 3, verso 4. Diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Ok, agora eu vou pedir a você que olhe para mim um minuto, levante a sua cabeça, olhe para cá. Veja a frase. Deus disse: certamente morrerás. E a serpente disse: certamente não morrerás. Deus disse: morre. A serpente disse: não morre. Quem estava certo, Deus ou a serpente? Deus. Mas a maioria das pessoas hoje creem na doutrina de Deus ou na doutrina da serpente? Da serpente. Por quê? Porque as pessoas creem assim: alguém morreu e as pessoas dizem: ah, não morreu, passou. Foi o passamento. Passou desta vida para uma outra vida. Não é assim que dizem? Essa já é a doutrina da serpente. A pessoa vem a óbito e alguém diz: ah, já está lá no céu, não chora. Já está lá no céu, não chora. Bom, se está no céu, não está morta. Se está lá, está vivo. E se está vivo lá, a serpente tem razão, certamente não morrerás. Outros dizem assim: ah, essa pessoa era tão bondosa que deve estar cantando no coral dos anjos já lá em cima. Está louvando a Deus lá em cima. É essa forma que o ser humano encontrou para tentar acalmar o sofrimento da família que perdeu um ente querido, essa não é a melhor forma. Você não pode produzir esperança em alguém partindo de uma mentira. Eu não posso dizer: olha, não chora que o teu pai ou a tua mãe já está lá no céu. Eu não posso dizer isso. Porque a Bíblia não diz isso. De repente eu estou alimentando na pessoa uma esperança falsa. Biblicamente falando é assim: você veio do pó e ao pó tornarás. E isso é literal, vai para o pó mesmo. E depois de alguns anos sepultado, volta a ser o quê? Pó. Porque veio do pó e volta para o pó. E se alguém for cremado, se houver a cremação, vira pó do mesmo jeito. Exatamente, mais rápido inclusive. Vira pó do mesmo jeito. Quer dizer, veio do pó e volta para o pó, isso é o que diz a Bíblia. Não tem outro jeito. Agora, vamos confirmar isso em um texto de Eclesiastes. Eclesiastes está mais ou menos no meio da Bíblia, depois dos Salmos. Logo depois dos Salmos, vamos para Eclesiastes capítulo 9. Tudo isso para a gente entender o que Jesus disse lá em João 11, 25, quando ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Vamos então ler agora Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Dizem assim a palavra de Deus, aliás, os versos da palavra de Deus. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ouviu isso? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz, aonde jaz? No esquecimento. Olha o versículo 6. Amor, ódio e inveja, para eles, para os mortos, já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Você viu que essa última frase do verso 6 já coloca por terra a doutrina da reencarnação? Porque a última parte do verso 6 diz assim: amor, ódio, inveja já pereceram. E diz: e não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
Quer dizer, quem morre não volta para ter uma outra parte ainda aqui debaixo do sol. Em outras palavras, não existe reencarnação, porque a reencarnação é a pessoa morre e depois ela volta. Essa é a ideia da reencarnação. E de acordo com a Bíblia, quem morre não volta para cumprir uma missão que não cumpriu antes. E a Bíblia diz, os vivos sabem que irão morrer, mas os mortos não têm conhecimento, não sabem nada. O morto não tem entendimento. Se alguém está dentro de um caixão e as pessoas estão comovidas e chorando, ou trazendo flores, ou tentando falar com o defunto, dizendo, me desculpa, me perdoe por tudo que eu te fiz de mal e tal, né? O morto não está ouvindo, o morto não tem condições, ele está morto. Então, tudo que você quiser fazer para alguém, faça enquanto a pessoa está viva. Se você quer dizer para alguém que você ama, diga agora para a pessoa, eu amo você. E se você quer beijar a pessoa que você ama, então beija bastante, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, dê todo o amor em vida, porque depois que a pessoa estiver no caixão, tudo que você falar, ou enfim, não vai resolver mais nada. A Bíblia já nos deixa claro essa ideia. A gente podia ficar aqui uma semana inteira falando só sobre a morte. Mas o assunto não é difícil de entender, o assunto está claro. Agora vem a pergunta. As pessoas morrem. Nós um dia também iremos morrer. A pessoa quando morre vai para a sepultura. Tanto o justo como o ímpio. Tanto o cristão como o não cristão. Tanto aquele que crê e aquele que não crê. Todas as pessoas, fiéis ou infiéis, quando morrem ou quando morrerem, irão para o mesmo lugar. Para a sepultura, para a terra. Da mesma maneira, não muda nada. Pode ser pastor, quando morre, vai para a sepultura também. Pode ser um traficante de drogas, quando morrer, vai também para a sepultura. É assim que diz a Bíblia. Agora vem a pergunta. A morte tem a última palavra? Tudo bem que a pessoa morre e vai para a sepultura, isso é bíblico. Mas, e aí, acaba tudo, ponto final? Ou existe uma esperança? Existe uma esperança. Não é uma esperança qualquer, é a grande esperança. E nós vamos ver agora que grande esperança é essa e como vai funcionar. A partir de agora, eu preciso que você não só esteja atento, mas que você, juntamente comigo, consiga ingerir cada palavra dessa bendita esperança, que é isso que vai nos fazer sair daqui hoje, assim, tão abençoados e tão felizes, que você vai ter, a partir de hoje, uma nova visão a respeito desse tema na palavra de Deus. Quer ver? Abra a Bíblia comigo no livro de João. João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos para os versículos 28 e 29. Esses dois versículos já começam a mostrar a respeito da grande esperança. João, capítulo 5, versos 28 e 29. A palavra de Deus diz assim, atenção internautas, atenção você que está em casa vendo o nosso programa, o estudo bíblico. Diz assim, 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, quantos? Mais forte, quantos? Então, preste atenção nos detalhes. Veja, vem a hora em que todos os que se acham no céu, no inferno, no purgatório, no mundo dos espíritos, aonde? Mais forte, aonde? Mais forte, aonde? Todos que se acham no sepulcro, ou na sepultura, ou no túmulo. Então é justamente para lá que vai a pessoa depois que morre. E a Bíblia diz assim, vou ler de novo, vamos ler outra vez, o versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, atenção, todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz. E aí? Então, quantos sairão dos túmulos? Quantos? Todos. Os bons e os maus. Os crentes e os incrédulos. Os convertidos e os não convertidos. Todos. Um dia,
todos sairão da sepultura. Portanto, irmãos, todos os mortos um dia ressuscitarão. É o que diz a Bíblia. Veja agora o verso 29. O verso 29 diz: os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição do quê? Da vida. E os que tiverem praticado o mal sairão para a ressurreição do quê? Ou do juízo ou da condenação, porque tem versões diferentes. Em outras palavras, todos os mortos ressuscitarão, os bons e os maus. A diferença é que os que morreram em Cristo, os que morreram firmes na fé, ressuscitarão para a vida eterna. E os que morreram longe de Deus, os que morreram longe dos caminhos de Deus, também ressuscitarão, somente que para a perdição, a condenação eterna. Mas que todos irão ressuscitar? Sim, todos. Somente que um grupo ressuscita para a vida eterna e outro grupo ressuscita para a perdição eterna. E por que ressuscitaram para receber a sentença final? Porque, irmãos, a primeira morte, a Bíblia fala de duas mortes. A primeira morte não é o salário do pecado. Essa morte que a gente conhece, porque uma pessoa que da nossa família já foi a óbito, essa morte é chamada de primeira morte. E a primeira morte não é o salário do pecado. Sabe por quê? Porque se fosse, seria um salário injusto. Porque às vezes um servo de Deus morre de uma maneira trágica. E às vezes uma pessoa má morre de uma maneira menos trágica ou até tranquila. Entendeu? Ou seja, às vezes uma pessoa que serve a Deus, ela pode ter um câncer ou pode ter uma outra doença horrível, e essa pessoa pode sofrer bastante antes de vir a óbito, e é um servo de Deus. E às vezes um ladrão que apronta tantas coisas ruins, pode deitar na sua cama e morrer dormindo. Assim, como se fosse uma coisa menos dolorosa. Então, essa primeira morte não é o salário do pecado. Essa primeira morte é a consequência do pecado. Agora, o salário mesmo é a segunda morte. A segunda morte será com fogo e enxofre. E a segunda morte, com fogo e enxofre, será igual para todos os ímpios. Por isso que diz a Bíblia que todos que morrem ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna, os que foram fiéis. Ou seja, não terão a morte eterna, ressuscitarão para a vida eterna. E outros ressuscitarão para a condenação eterna. Aí sim é o salário do pecado. É a morte eterna. A pergunta é: quando irão ressuscitar os fiéis e quando irão ressuscitar os infiéis? Porque aqui você viu, são dois grupos, os que servem a Deus e os que não servem. A pergunta então é: quando ressuscitarão os fiéis e quando ressuscitarão os infiéis? Vamos ver na Bíblia agora. Abramos a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Esse assunto é empolgante, né? Você vai perceber que é um tema que nos deixa bastante felizes, a mim, pelo menos, eu fico impressionado com a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada responde as perguntas. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e também o versículo 17. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Deixa eu explicar por que eu repito tanto. Eu repito várias vezes por duas razões. A primeira razão é que nós temos dois tipos de traduções simultânea. E eu dou um tempo para que os tradutores também consigam acompanhar o ritmo. E segundo, que toda vez que eu repito, dou um tempo para as pessoas que têm menos experiência conseguir localizar o texto bíblico. Então a gente tem que sempre dar essa oportunidade, porque se você só citar o texto e já correr, quem não tem muita experiência não vai acompanhar. Então a repetição é uma técnica de ensino. E por isso a gente está usando a repetição. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Está escrito: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que maravilha! Vamos para o 17? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, isto é, com os mortos que ressuscitarem, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor. Onde vai ser o encontro? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Irmãos, o verso 16 disse assim, que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos os mortos ressuscitarão, mas os primeiros a ressuscitarem serão aqueles que morrerem em Cristo. O que significa morrer em Cristo? Interessante, né, Jonas? Morrer em Cristo. Morrer em Cristo. Como é o seu nome? Johnny. Olha só. Morrer em Cristo significa morrer salvo. Morrer em Cristo significa morrer firme na fé. Morrer em Cristo significa aceitar Jesus como Senhor e Salvador antes de morrer. Morrer em Cristo significa que quando a pessoa for a óbito, essa pessoa estará preparada. Andou com Jesus, obedeceu a Jesus, seguiu os princípios da palavra de Deus que ele conhecia, que a pessoa conhecia. Então, vem o momento da morte, essa pessoa morre em Cristo, morre salva. Então, para a pessoa que morre em Cristo, sabe como Jesus chama a morte? Sono. A pessoa está dormindo. É uma linguagem usada por Jesus. Quando ele falou de Lázaro, ele disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Assim que morrer em Cristo é morrer salvo. Vou fazer agora uma pergunta para você, mas não me responda. Não precisa me responder, é só para pensar. Se você morresse hoje, atenção todos, por favor. Se você morresse hoje, você estaria salvo? Não é para me responder, é só para pensar. Se essa noite fosse a sua última noite, você estaria salvo? Você morreria em Cristo ou não? Então tem que pensar nisso. Porque nem eu e nem você sabemos quando vamos morrer. Ninguém sabe. Portanto, devemos estar preparados para, se chegar a morte, morrer em Cristo. Amém, irmãos? E não pensa que a morte chega só para pessoas de mais idade. A morte chega para criança, para jovem, para adolescente, para todo tipo de gente. Devemos estar preparados, não para ter medo da morte, mas preparados, sim, por amor a Jesus e para estar salvo quando Jesus voltar. Agora, lembre-se que a pessoa, quando morre em Cristo, ela morre com a salvação garantida, mas ela vai para a sepultura, hein? E fica lá na sepultura, até o dia da ressurreição. E quando vai ser o dia da ressurreição dos justos? Quando Jesus voltar. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, Jesus vai dar uma ordem, e as sepulturas dos justos irão se abrir, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Já parou para pensar como vai ser esse espetáculo? Já imaginou se você estiver vivo, e muitos vão estar vivos, quando Jesus voltar vai ter gente viva. E se você estiver vivo, e estiver perto de um cemitério, já imaginou como seria esse espetáculo, Jesus dizendo, meu filho, levanta-te. Sai da sepultura. E aí você vai ver o pai encontrando seu filho, marido encontrando esposa, mãe encontrando seus filhos, seus filhinhos. Vai ser o momento em que as famílias irão se reencontrar outra vez. Nós não conseguimos imaginar direito isso. Nossa imaginação é muito pequena diante da maravilha que será isso. E isso que está na Bíblia é verdade. E a maior prova de que isso é verdade é que o próprio Jesus morreu e ressuscitou.
E a ressurreição de Jesus é a segurança que eu tenho de que se eu morrer nele, morrer em Cristo, assim como ele, o meu mestre, o meu Jesus e o seu Jesus, assim como Jesus ressuscitou, você também ressuscitará naquele dia. Deus seja louvado. E os ímpios, as pessoas infiéis que também já estão mortas ou que ainda irão morrer, elas também ressuscitarão, mas quando ressuscitarão? E como será isso? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 20. E nós vamos ver os versos 5 e 6. Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. Tem uma parte do verso 5 que faz parte do verso 6 e que pode confundir um pouco alguns. Por isso que eu já vou ler o 5 e o 6 para deixar bem claro o tema. Apocalipse 20, verso 5 diz assim: os restantes dos mortos, veja a expressão bíblica, os restantes dos mortos, porque já lemos a respeito de um grupo que vai ressuscitar, que são os justos. Mas agora diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem o quê? Os 1000 anos. Aí tem um ponto final, pelo menos na Bíblia de língua portuguesa. Veja só, a Bíblia está dizendo o seguinte: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Em outras palavras, aqueles que morreram longe de Jesus, eles vão continuar mortos por mais 1000 anos, e somente depois do milênio é que essas pessoas ressuscitarão. Então, entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, haverá um tempo de diferença de quanto tempo? De 1000 anos. 1000 anos de diferença entre uma e outra ressurreição. E a última parte do verso 5 faz parte do verso 6. Veja só o que diz. Diz assim: esta é a primeira ressurreição, e continua: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele quanto tempo? 1000 anos. O verso 6 diz assim: feliz aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, irmãos, todos nós iremos morrer um dia. Agora, o importante é morrer salvo, é morrer em Cristo. Porque aí Jesus vem e ressuscita você, ressuscita aquele que morreu salvo. E aquele que morrer longe de Jesus vai ressuscitar depois de 1000 anos da volta de Jesus. E com diferenças muito grandes. Por exemplo, como vai ser o corpo da pessoa na hora da ressurreição? Imagine que nós temos aqui uma pessoa fiel e uma pessoa infiel. Quando Jesus voltar, o que é fiel ressuscita. Como vai ser o corpo dele na ressurreição? E esse que é infiel ressuscitará depois do milênio. Como vai ser o corpo dele? Vamos fazer algumas considerações. Imaginemos que uma pessoa fiel a Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, morreu sem um braço. Não tinha um braço. Foi fiel a Deus, mas não tinha um braço e morreu sem o braço. Quando Jesus voltar, Jesus ressuscita essa pessoa, porque foi uma pessoa firme na fé. Ela vai ressuscitar sem o braço ou com o braço? Com o braço. Imagine que a pessoa morreu usando óculos. E eu estou vendo vários aqui que usam óculos. E eu estou no caminho, logo também vou usar. A pessoa quando morreu, usava óculos. Mas era servo de Deus, fiel a Deus. Só que usava óculos. Quando essa pessoa ressuscitar, ela ressuscitará com óculos ou sem óculos? Vamos supor que a pessoa morreu com diabetes. Tinha diabetes. Quando ressuscitar, estou falando dos justos, dos fiéis. Quando ressuscitar, ressuscita com ou sem? Sem diabetes. Morreu com câncer, mesma coisa. Morreu com algum problema na coluna, mesma coisa. Ou seja, quem morreu em Cristo, não importa o problema físico que a pessoa tinha, ela ressuscitará perfeita. Amém, irmãos? E se alguém morreu acima do peso, porque lá em casa é uma luta lá em casa, né? Eu tenho 3 mulheres na minha casa e não tenho balança.
Mas não é bom ter balança. Mas a mulher e o homem, agora o homem também está assim, né? Nós homens também estamos assim. Esse negócio, balança, vai e volta, e como é que tá? Estou muito gordo, não sei o que e tal. Não é assim? É assim. Eu quero falar para vocês o seguinte, que a pessoa que morreu com aquela obesidade, às vezes tem a obesidade até mórbida, eu estou dando um exagero, né? A obesidade. Mas se a pessoa morreu firme na fé, ela ressuscitará. Ele completou aqui, vocês não ouviram o que ele falou. Eu não vou dizer como, eu vou mostrar na Bíblia. Eu vou mostrar na Bíblia como é que a pessoa vai ressuscitar. Estão preparados? É a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais espetacular do mundo. E também tem gente que é magro demais, né? Tem o outro lado da moeda. Tem gente que é magro demais, não come, não se alimenta, é um negócio. Magro demais também não dá, né? Tem que estar no ponto ali. Eu vou mostrar para você qual é o ponto. A Bíblia diz, vamos abrir a Bíblia, e agora prepare-se para louvar a Deus com o que você vai ler na Bíblia. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é para falar só do corpo, nós vamos falar da ressurreição em si. Como será isso daí? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52 e 53. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52 e 53. Um tempo para que todos localizem o texto. Você que está vendo a gente pela internet, muita atenção. Você que está acompanhando pela primeira vez essa semana, atenção. Você que está a semana inteira, mais atenção, por favor. 1 aos Coríntios 15, 51 diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos morreremos ou dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha o 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão de que maneira? Mais forte, de que maneira? Incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos o quê? Transformados. Irmãos, paremos um pouquinho aí. A Bíblia diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo demora para a gente abrir e fechar os olhos? Frações aí de segundos, menos de um segundo, talvez. A gente abre e fecha os olhos rapidamente. Ou seja, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão transformados. Não importa se morreu sem cabelo, tem vários que já não tem mais cabelo aí, cabelo na cabeça. Ok? Tudo bem, não se preocupe. Se preocupe em ser firme com Deus na fé. Outro tem um problema de saúde, outro tem um problema no pé, outro na mão, ou enfim, cada um de nós tem os seus problemas, eu tenho, vocês também têm. A questão não está aí, a questão está ser firme na fé, andar com Jesus, e na ressurreição, Jesus vai ressuscitar você e a mim, e nós seremos transformados e perfeitos para sempre. Porque a Bíblia usa um termo que é assim, o termo que a Bíblia usa: os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, toda corrupção que atingiu o ser humano será eliminada naquele momento, porque Jesus vai transformar as pessoas. Veja o verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Olha que maravilha. E que o corpo mortal, veja que lindo isso, se revista do que, irmãos? Da imortalidade. Hoje nós não somos imortais. Hoje nós somos mortais. Mas um dia nós seremos imortais. E quando será isso? Quando Jesus voltar, ressuscitar os seus filhos e levar o seu povo para o céu. Louvado seja o nome de Deus. Só que o assunto não para por aqui. Agora eu vou lhe mostrar um texto para mostrar claramente como vai ser o nosso corpo.
na ressurreição. Agora vem o texto mais espetacular de todos. Você está em Coríntios, não está? Passa um pouquinho para frente de Coríntios e você vai ter Gálatas, vai ter Efésios, e depois de Efésios, vamos ter Filipenses. Filipenses 3. Vale a pena marcar esses textos, hein? Vale a pena você registrar essas passagens bíblicas. Porque você vai querer mostrar isso para alguém e você vai ter anotado para mostrar. Aqui não tem primeira, só Filipenses mesmo. Filipenses capítulo 3, verso 20 e verso 21. Atenção, irmãos queridos que acompanham a gente pela internet. Atenção, irmãos que estão aqui. Livro de Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Olha que lindo isso daqui. Podemos ler? Diz a palavra de Deus. Pois a nossa cidade, ou a nossa pátria, onde está? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser mais ou menos? O que diz sua Bíblia? Para ser o quê? Vamos, minha gente, para ser o quê? Para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que maravilha, hein? Louvado seja Deus. Aqui está dizendo, irmãos, que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus. E Jesus não é criança e também não é tão velho. Eu estou usando a linguagem humana, vocês estão me entendendo, né? Jesus é perfeito. E essa palavra já basta. Jesus é perfeito. Então isso quer dizer que nós seremos perfeitos também. E imagina uma perfeição, e perfeição é perfeição, em todos os sentidos. A Bíblia diz que Jesus vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Que lindo, né? Rugas, nunca mais. Amém? Nunca mais. Cabelos brancos, nunca mais. Amém. Estou escutando uns améns por aí. Não é verdade, irmãos? Balança, no céu nem vai ter balança. Amém. Essa foi boa, amém. No reino de Deus, os salvos serão perfeitos, irmãos. Por isso Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vai morrer, mas não eternamente. Você sabe quanto tempo vai passar desde a morte até a ressurreição? Eu vou dizer para você quanto tempo vai passar. Um abrir e fechar de olhos. Por exemplo, se eu morrer aqui agora, eu estou pregando, se eu morrer aqui, agora, aqui no púlpito, e desde a minha morte até a volta de Jesus, demorar ainda 1000 anos, desde a minha morte até a volta de Jesus, demorar 1000 anos, para mim, que morri hoje, eu não vou perceber passar os 1000 anos. Para o morto, ele fechou os olhos e morreu. Aí ele abriu os olhos e acordou. É menos de um segundo. O espaço entre a morte e a ressurreição é um abrir e fechar de olhos. É que os vivos têm que esperar passar um dia, uma semana, um mês, um ano, e para nós é muito. Para nós é muito. Mas para quem morreu, não. Para quem morreu, ele fechou os olhos, morreu. Abriu os olhos, acordou. Quer dizer, é algo assim que realmente nos enche de esperança, irmãos. Porque isso que eu estou dizendo não são palavras trabalhadas para animar você, não. Isso é bíblico. É não abrir e fechar de olhos. Portanto, não temas. Não tenha medo da morte. Tenha medo de morrer perdido. Aí sim.
tenha medo de morrer perdido. Nós temos que estar firme com Jesus. E se estivermos firmes com Ele, pode ter certeza, estando vivos ou estando mortos, estaremos em Cristo Jesus. É maravilhoso isso. E agora vem uma questão para a gente fechar. Existem 3 acontecimentos na vida humana. Atenção, senhores. Existem 3 acontecimentos na vida humana que são certos. Porém, Deus não revelou nem o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano de tais acontecimentos. Acontecimento número 1, o dia da morte. Isso é certo, mas ninguém sabe o dia da morte. Deus não revelou. Número 2, o dia do fechamento da porta da graça. Isto é certo, mas ninguém sabe a data, porque Deus não revelou. E número 3, o dia da volta de Jesus. Isso é certo, só que ninguém sabe o dia, a data, porque Deus não revelou. São 3 acontecimentos certos na vida humana e que Deus não revelou a data. E sabe por que Deus não revelou a data? Porque Deus não quer que você e eu sirvamos a Ele por medo ou por uma estratégia, entendeu? Por exemplo, se alguém soubesse que o dia da morte seria dia 10 de dezembro desse ano, alguém poderia falar, bom, então até novembro eu vou viver do meu jeitão? E do dia 1 até o dia 10 de dezembro eu tenho 10 dias, aí eu faço jejum, oração, me consagro, oro a Deus, até vim morar na igreja, já vim para cá, já vim morar aqui, trago a Bíblia, saio do meu emprego, aí eu me consagro. Quer dizer, não seria por amor, e não seria verdadeiro. Por isso que Deus não revelou o dia da sua morte. E também não revelou o dia do fechamento da porta da graça. E também não revelou o dia da volta de Jesus. Tem gente que insiste em marcar data. De vez em quando alguém chega perto de mim e fala, pastor, assim, eu sei que não pode marcar data, mas você acha que vai demorar quanto? Várias pessoas fazem isso. Não é verdade? Isso não se pode, porque a Bíblia já diz, não é para fazer isso. E agora, naquela data de dezembro, que anunciaram aí o tal do calendário maia, o fim do mundo, eu tive que gravar um vídeo, botar no YouTube, em nome da igreja, para dizer, olha gente, a Bíblia diz assim. Então, a verdade é o seguinte, o mais importante não é você ficar com aquela neura, essa expressão, não sei se você vai ter isso em inglês aí e tal, a neura é neurótico, né? Você não pode pensar assim, oh, Jesus pode vir a qualquer momento, e agora? E eu posso morrer a qualquer momento, e agora, aquele negócio desesperado, e uma angústia. Não, amigo. Você tem que servir a Deus por amor. Servir a Deus por amor. Seja fiel a Ele, seja feliz com Ele. Não fique desesperado com perseguição, nem com o fim do mundo. Ande com Jesus, seja fiel a Ele. Ande com Ele de dia e de noite, seja amigo de Jesus. E se você morrer, está salvo. E se estiver vivo, está salvo do mesmo jeito, é. É assim que tem que ser. Andando com Jesus, ponto final. Nós temos que andar com Jesus. Andou Enoque com Deus e não se viu mais Enoque. O segredo é andar com Deus. Mas tem gente que gosta da angústia, né? Gosta da angústia. E Deus não é assim. Então, 3 datas, o dia da morte, o dia do fechamento da porta da graça e o dia da volta de Jesus. Deus não revelou a ninguém, porque Deus quer que você e eu o sirvamos por amor. Agora, lembre-se que o amanhã ninguém sabe. Nós estamos vivos hoje e amanhã nós não sabemos. Sábado também não. Semana que vem tampouco, nós não sabemos. Por isso que a decisão tem que ser hoje. E, na verdade, eu estava falando com uma pessoa hoje, antes do culto, na verdade, a palavra amanhã não existe na Bíblia. A Bíblia diz assim, é hoje, é hoje, é hoje. Porque, na verdade, o amanhã não existe. Quando chegar amanhã, o amanhã vai se chamar como? Hoje. Então, só existe hoje. E o ontem também não existe, porque já foi. O que existe é hoje. E tem gente que tenta viver o futuro hoje, e aí sofre dobrado, sofre 2 vezes, porque você começa a pensar numa coisa que não existe, que está no futuro,
O futuro pertence a Deus. Nós temos que viver hoje, e servir a Deus hoje, e andar com Deus hoje, e amar a Jesus hoje, e ser fiel a Ele hoje. É assim que tem que ser. E na ressurreição vai ser impressionante. Na ressurreição vai ser impressionante. Nós vamos ser ressuscitados e seremos transformados. Nós vamos ser transformados, mas vai ser nós mesmos. Não pensa que na ressurreição você vai olhar para uma pessoa e falar assim: quem é você? Quem é você? Porque tem gente que acha que na ressurreição o Luiz não vai ser mais o Luiz. A Maria não vai ser mais a Maria. Tem gente que acha que o céu é um negócio tão assim, irreal, tão mágico, usando o termo secular, que algumas pessoas acham que no céu é todo mundo meio bobo assim no céu. Já viram aquela noção do céu? Que o povo anda no céu assim, meio que como se estivesse em câmera lenta, assim, no céu, sabe, assim, meio flutuando. Qual o seu nome? Quem é você? Não é assim, o céu não é assim não, rapaz. O céu é real, amém, irmãos? É real, é coisa boa. Se morar nesse país é bom, você não faz ideia do que é o céu. O céu é coisa que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, quer dizer, nunca o ser humano imaginou como é o céu. Pode pegar o lugar mais lindo da terra, não se compara com o céu. O céu é real. Uma vez eu estava pregando sobre esse assunto e falando do céu, da nova terra e da vida eterna, e estava esse clima maravilhoso da vida eterna, e eu pregava só para um grupo de jovens e adolescentes, num colégio no Brasil, e aquele clima gostoso, assim, sabe, só jovens, adolescentes, todo mundo assim, atento, assim, desse jeito assim, a mensagem falando do céu de Jesus, estava uma maravilha, uma delícia a palavra de Deus, e de repente uma garota que não estava tão atenta, ela estava prestando atenção, mas é aquela, sabe, tem uma pessoa às vezes que vem para a igreja, fica meio largadão assim, não está muito atento, não traz Bíblia, não sei o quê, né, essas coisas. E essa garota não estava sentada, estava meio deitada, assim, coisa de escola, né? Meio deitada, assim. Daqui a pouco, aquele clima maravilhoso de céu, de Jesus, de vida eterna, de ressurreição, ela levantou a mão. Aí ela falou assim: pastor, eu tenho uma pergunta. Eu falei: espera um pouco, deixa eu terminar aqui, porque estava aquele clima gostoso. Deixa eu terminar, depois você faz. Não, tem que ser agora. Tá bom, então faça a pergunta. Ela falou assim: pastor, no céu vai ter cerveja? Eu disse: não vai ter cerveja. No céu vai ter balada? Balada, baile, salão de bailes, de festas. Dessas festas aí que tem por aí. Eu disse: não, também não vai ter balada no céu. No céu vai ter cinema? Não, também não vai ter cinema no céu. No céu vai ter shopping? Não, também não vai ter shopping. No céu, e fez uma lista de coisas. Eu disse: nada disso vai ter lá no céu. Ela falou assim: então o céu vai ser chato. E quer saber, pastor? Eu não quero ir para o céu, não. Imagina falar isso em público, né? Me quebrou, né? Aí, na hora, eu nem pensei. Eu falei assim: fique tranquila que você não vai mesmo. Ela sentou emburrada. Emburrada, fez beicinho. Ficou chateada, triste, ali, me olhando assim, estranho, né? Me olhando assim, como diz: pastor, você foi muito duro comigo, né? Ela não disse, mas eu estava imaginando isso aí. E ela sentada assim, né? Mas como ela falou em público, levou em público. Aí ela sentou. E eu tive que retomar o assunto para começar a fazer o apelo tudo de novo. Porque aquilo lá quebrou o apelo. Né? Aí eu comecei tudo de novo o apelo, e voltei, resgatei texto bíblico, e o clima voltou. Aí eu comecei a explicar como vai ser a vida no céu, o que diz na Bíblia.
que é algo real, que nós vamos ver Jesus, vamos ver nosso Deus, vamos ver o Espírito Santo, vamos ver os anjos, vamos estar no reino de Deus para sempre, que o céu tem uma cidade, chama Nova Jerusalém, que é feita de ouro, que nós nunca vimos uma cidade de ouro, que tem 12 portas, cada porta é uma pérola. Comecei mostrando na Bíblia como vai ser a Nova Jerusalém e como é o céu. E depois de explicar assim, voltando o clima voltou. E as pessoas estavam emocionadas até. Os jovens, os adolescentes emocionados. Aí quando eu falei, estava terminando para fazer o apelo, fechando, a garota levantou a mão de novo. Eu fiz assim para ela. Ela, agora, quero falar agora. Eu parei de novo e falei, pode falar. Ela falou assim, aí ela levantou. Pastor, o céu vai ser assim? Eu disse, claro que vai. Mas o céu vai ser com tudo isso maravilhoso que você falou? Sim, tudo isso. E eu quero te falar que a Bíblia ainda não diz tudo sobre o céu. Ela diz que olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, eu falei isso tudo, mas deve ser muito melhor, com certeza. Aí ela falou assim, pastor, eu nunca tinha imaginado o céu desse jeito. Para mim, o céu era assim, você tomava banho e não se molhava. A banana tem casca de ouro. Quer dizer, uma coisa que não existe. Aí eu disse, o céu vai ser assim. Aí ela veio um nó na garganta dela, vontade de chorar. E ela começou a chorar. E disse, pastor, que lindo isso. Pastor, quer saber? Agora eu quero ir para o céu. Eu disse, e agora você vai para o céu. Porque, irmãos, o céu é para quem quer. Se tiver alguém aqui que não quer, fique tranquilo que não vai mesmo, pode ficar sossegado. Mas se você quiser, você vai, porque o passaporte já está garantido. E já está carimbado com o sangue de Jesus. Agora, se você diz, eu não quero, Deus não vai forçar você. Deus não vai te forçar a dizer, nananina não, vai ter que ir para o céu sim. Você fala, mas eu não quero, mas vai. Mas eu não, vai, vamos entrar, vamos. Deus não vai levar ninguém à força para o céu, porque se Deus levar alguém à força para o céu vai ser um inferno para aquela pessoa. Sim ou não? Sim ou não? E o céu é um lugar maravilhoso, 1000 anos no céu, e depois a vida eterna no novo céu e na nova terra. É assim que diz a Bíblia. Vale a pena. Vale a pena andar com Jesus. Vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena nascer de novo. Vale a pena buscar conhecer a verdade. Vale a pena conhecer os princípios do reino de Deus. Eu não conhecia. Eu estava dentro da igreja naquele domingo. Quando eu abri a Bíblia sem querer e abri nos 10 mandamentos. Para quem não está entendendo nada, é que ontem eu comecei a contar meu testemunho e deixei uma parte para hoje. Se alguém que está aqui não veio ontem, eu pedi que os irmãos contassem a primeira parte para você entender a sequência da história. Mas se você não entender a sequência, eu não posso voltar, porque senão eu não termino a história. Aí depois você pergunta para quem veio ontem que a pessoa te conta. Eu abri a Bíblia sem querer nos 10 mandamentos, 2 horas antes da missa. Eu era sacristão da igreja católica. Eu li os 10 mandamentos pela primeira vez. Fiquei impressionado. E fiquei pensando, quando o sacerdote chegar, ele vai ter que me explicar isso. E como eu contei ontem, em pouco tempo ele chegou. Eu o abordei, fiz as perguntas do Êxodo 20 para ele, e disse a ele, padre, em português a gente fala padre para o sacerdote, o cura é padre. Eu disse, padre, nós estamos errados, como eu já falei ontem para vocês, e mostrei para ele os textos. Ele me deu uma resposta, e foi aí que eu disse que a gente continuaria hoje. A resposta dele foi a seguinte: o padre me disse,
Luiz, você não entendeu nada. Eu disse, e o senhor entende? Ele, sim, eu entendo. E o senhor poderia explicar-me? Sim, posso. Agora? Agora. Então me explica. E aí vem a resposta do padre agora. A resposta dele foi o seguinte: olha, nós, católicos, não adoramos imagens. Eu disse, não? Ele, não. Como não? Eu não sabia disso. Nós não adoramos imagens? Não, nós não adoramos, não. Eu disse, e o que é que nós fazemos? Porque nós temos tantas aqui. Se nós não adoramos, o que é que nós fazemos? Ele disse, não, nós só veneramos. A gente venera, não adora. Eu disse, então nós não adoramos, nós veneramos. Ele, isso, nós veneramos. Aqui entre nós agora. Qual a diferença bíblica, teológica de adorar e de venerar? Nenhuma. Não tem diferença. Só que eu não sabia, né? E quando a gente não sabe, você acaba aceitando, né? Eu disse, agora entendi. Quer dizer que nós não adoramos, nós veneramos. É isso aí, ok. Agora entendi, padre, muito obrigado. Eu falei, padre, mas eu tenho mais uma dúvida. A gente não adora, a gente só venera. Mas a Bíblia diz assim, não farás. Não farás, está vendo? Aqui está escrito, não farás. E a gente fez, olha quantas aí. Ele diz assim, não, você também não entendeu. É o seguinte, essas imagens são como uma lembrança. É como uma fotografia, uma foto de uma pessoa querida. E a gente tem aí só para lembrança. Então, nesse caso, disse ele para mim, não é pecado, porque nós não adoramos, só veneramos, e é para a gente relembrar de pessoas importantes do passado. Por isso nós temos aí. Então nós não estamos contra a Bíblia, disse ele. Eu disse, então assim, para lembrança, sim, pode, não pode para adorar. Para lembrança, para venerar, pode. Para adorar, não. Ok. Então tá tudo certo. Ele, tá tudo certo. Tá bom, então, muito obrigado, agora já entendi. Falei, padre, mas eu tenho só mais um detalhe. E o sábado? Ele disse, não, esse também você não entendeu. O sábado é o seguinte. A Igreja Católica, disse ele, é a igreja verdadeira. E Pedro foi o primeiro Papa. Então, se Pedro foi o primeiro Papa, e se a Igreja Católica é verdadeira, Jesus deu a Pedro as chaves. A chave do reino dos céus. E disse a Pedro, ele estava me explicando isso. E disse a Pedro, o que você ligar na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Então a nossa igreja tem a chave. O que a gente liga aqui, liga lá. E o que desliga aqui, desliga lá. Então a Igreja Católica mudou o sábado para o domingo. E se mudou aqui, mudou lá. Porque liga aqui, liga lá, desliga aqui, desliga lá. Eu fiquei assim, mira, de boca aberta, porque é uma explicação interessante essa. E para mim, que não conhecia nada da Bíblia, foi um espetáculo. Eu disse a ele, puxa, padre, eu nunca havia pensado nisso. Que coisa, agora entendi. Então, quer dizer, era sábado, mas mudou para o domingo, porque mudou aqui, nós temos uma chave, mudou lá, está tudo certo. Tá, ok, é isso aí. Falei, ok, entendi. Então, tá bom, obrigado. Ele falou, mais alguma dúvida? Eu disse, não tenho mais dúvidas. Ele falou, se você tiver alguma dúvida, não procure nenhum crente, procure a mim, que eu te explico tudo certo. Tá bom? Tá certo. Terminou nossa conversa, começou a missa, eu fiz a abertura, ele fez a celebração oficial, obviamente, terminou tudo, já era noite, eu voltei para minha casa, cheguei em casa, era domingo, né? Aí lá para umas 10 horas da noite, eu fui deitar,
E deitado na cama, o sono demora um pouquinho para vir, né? Uns minutinhos ali. E eu fiquei pensando naquele Êxodo 20, nos 10 mandamentos. E eu pensei assim, falei, acho que esse padre me enganou. Assim, eu pensando, eu estou conversando com vocês aqui, eu sozinho, pensando, não é possível, será que está tudo que eu li não é aquilo? Não, eu estou confuso, fiquei confuso. Falei, quer saber? A partir de hoje eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu quero saber esse negócio direito. E na segunda-feira, cedo, eu peguei uma Bíblia pequena, aquela dos Gideões, já viram aquela? Que tem a capa cinza, e tem o Novo Testamento, os Salmos e os Provérbios. Já viram essa? Eu tinha uma dessa, tenho até hoje. Peguei essa Bíblia, eu coloquei na minha bolsa, na minha mochila, que a gente diz, eu coloquei na bolsa, e levei para o trabalho. Eu trabalhava numa fábrica de confecção de roupas masculinas e femininas. Eu trabalhava no almoxerifado daquela fábrica. E eu levei essa Bíblia. E eu pensei assim, cada intervalo, cada espaço livre que eu tiver, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler todo dia agora. E levei a Bíblia para isso. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, mais ou menos, porque eu não lembro direito do horário, mas mais ou menos às 10 horas, a Bíblia, aquela Bíblia pequena minha, estava sobre a minha mesa. E o mecânico da fábrica veio até mim para buscar uma peça para consertar a máquina. E eu fui buscar a peça para ele na prateleira. E quando eu voltei, ele estava com a minha Bíblia em mãos. Ele falou assim, Luiz, você não é sacristão? Eu falei, sim, eu sou. Você é católico, não é? Sim, claro que eu sou católico. Por quê? Porque eu estou vendo uma Bíblia aqui. Eu nunca vi você com Bíblia. Você está lendo a Bíblia agora? Eu falei, sim, estou lendo a Bíblia. E aí? Eu falei, não, é que ontem aconteceu uma coisa interessante. Aí contei a história para ele. Ele falou, e você está entendendo a Bíblia? Eu disse, não. Eu estou lendo, mas eu não entendo. Ele disse assim, eu sou professor de Bíblia. O quê? Você é professor de Bíblia? Rapaz, eu te conheço aqui há tanto tempo aqui na fábrica. Eu nunca soube que você era professor de Bíblia. E onde é a sua escola? Eu perguntei. Ele disse, não, eu não tenho escola. Mas como é que você é professor? Não, mas eu dou aula nas casas das pessoas. Ah, você vai às casas? Sim. E você cobra quanto? Ele disse, não, é de graça. Que maravilha, você é professor, vai à casa da gente e é de graça. Ele falou, é de graça. Eu falei, você podia ir na minha. Eu vou. Aí marcamos para quinta-feira, às 7 da noite. Falei, excelente, maravilha. Hoje é segunda, quinta-feira, lá em casa, 7 da noite. Vamos estudar a Bíblia. Marcamos, ele foi, saiu dali, foi trabalhar. E eu pensei, amém, maravilha, agora eu vou estudar a Bíblia. Esse era o mecânico da fábrica. Mas sabe quem era esse rapaz? Ou seja, o que tem de diferente aí? Como é que esse camarada começou a estudar a Bíblia comigo? Quem era esse moço, esse mecânico, que veio até mim, ofereceu o estudo para mim, e nós marcamos e começamos na próxima quinta-feira. Amanhã eu vou falar quem é esse homem. Amanhã você vai saber quem é esse homem. Você vai se surpreender. É melhor continuar logo antes que vocês me... Irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Eu estou contando essa história, mas em nenhum momento eu estou querendo denegrir a imagem de uma igreja. E em nenhum momento, vocês percebem, minha intenção não é estou contando o que aconteceu comigo. E com muito carinho eu falo isso. E como eu disse ontem, repito hoje.
Nós amamos os católicos. Eu sou de família católica. E não só os católicos, os evangélicos também. E todos. Porque para Deus nós somos todos iguais. Jesus ama todos. Por isso que eu falo com tranquilidade, porque o meu objetivo não é ferir, é mostrar o que Deus fez na minha vida. E o que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Irmãos, hoje é o dia de tomar uma decisão. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje estamos vivos e amanhã não sabemos. Mas antes de chegar à morte, é preciso que você morra para o pecado. Morrer para o pecado, sepultar os pecados e ressuscitar para uma nova vida, é o que deve ser feito o mais rápido possível. Antes que chegue a morte literal, nós temos que morrer para o pecado, sepultar os pecados e começar uma vida nova. Quem fumava não fuma mais. Quem bebia não bebe mais. Quem mentia não mente mais. Quem transgredia o sábado, para de transgredir o sábado. Morrer para o pecado é abandonar o pecado. E tem que sepultar os pecados. Não importa se é uma criança de 8 anos para frente, porque quando eu falo criança, nós temos uma idade mínima para batizar uma pessoa. Não pode ser bebê recém-nascido, porque não tem entendimento de nada. Tem que ter um entendimento do que é certo e do que é errado. Pode ser um juvenil, uma pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto, um senhor ou uma senhora de mais idade. Jesus está chamando você para que antes que chegue o dia da morte, você possa morrer para o pecado, sepultar os pecados e começar uma vida nova. Não tenha medo de pedir o batismo. Tem gente que foge do batismo assim de uma coisa, de um jeito tremendo, tem medo. Não tenha medo. Jesus foi batizado, sendo que ele nunca pecou. E se Jesus, que era perfeito, foi batizado, quanto mais você e eu que não somos perfeitos. Jesus se entregou. E nós precisamos nos entregar também. E Deus chama todos, inclusive a Rafa. Deus chama todos, inclusive a Rafa, que já está aqui no batistério. Nós usaremos esse microfone, ok? Esse daqui, usaremos esse. Irmãos, aqui está a Rafaela. Pastora Terezinha, esse é um momento importante para a senhora, para o seu marido e principalmente para a Rafaela. Quais seriam suas palavras neste momento tão especial na vida da família toda? Eu trago diante do nosso Deus, eu e o Zeli, trazemos diante de Deus o tesouro mais precioso que Ele nos deu, a Rafaela. E Ele nos deu ela especial, porque ela se transforma em uma pessoa a quem todos amam. E nós carregamos por 12 anos um objeto de muito amor por onde passamos. Por isso, nessa noite, nós louvamos o nosso Deus pela alegria de poder batizá-la. Eu louvo a Deus por poder batizá-la como sua mãe e entregá-la definitivamente ao Senhor até o dia que Ele virá nos buscar. Amém.
Que maravilha, Deus seja louvado. Pastora Terezinha, a família dela, a família de vocês não está aqui, mas alguém representa esse grupo aí, que é como família. Todos nós somos, mas talvez alguns representariam todos nós. Realmente, nós não temos a nossa família aqui, mas estão todos assistindo agora. São Paulo, Brasil, Londres, Paraguai, em todos os lugares, amigos. Mas Deus nos dá realmente uma família. E eu tenho certeza que essa família que está aqui sentada é a nossa família, que tem nos apoiado, tem amado a Rafaela e aceitado ela como ela é. Mas nós queríamos que viesse aqui pertinho da gente pessoas que a Rafaela tem como o suporte dela, já que a família não pode estar perto de nós. Então eu queria chamar a Janete aqui à frente para estar pertinho dela. São pessoas que têm ajudado a ensinar a Rafaela o caminho de Jesus com muito, muito amor. E hoje representam a nossa família. E eu também queria chamar a Lene. Queria chamar a Lene, que também tem sido uma força para a Rafaela. Queria chamar a Rosana, a quem a Rafaela também ama muito. E, irmãos, eu queria testemunhar nessa manhã, Pastor Luiz, da importância de nós trazermos os nossos filhos à escola sabatina, porque ali eles aprendem a amar a Jesus. Ali, a Rafaela tem aprendido a amar a Jesus. Eu gostaria de chamar aqui também, representando também a igreja, a professora da escola sabatina, a nossa diretora Patrícia. E eu agradeço a Patrícia porque a Rafaela tem aprendido de Deus aqui na igreja. Amém. Deus seja louvado. E será que a Rafaela gosta de cantar mesmo? Hã? Culpa. A Rafaela gosta de cantar. Você acha que dá para cantar? É o hino preferido dela. Não sei se ela vai cantar. Rafaela.
Irmãos, Deus é louvado, e louvado especialmente nessa noite. O Zeli vai acompanhar ali, vai ajudar a pastora Terezinha, porque é preciso que alguém ajude nesse momento especial. E nós vamos então oficialmente celebrar, realizar o batismo da Rafa, carinhosamente conhecida como Rafa. Querida Rafa, seu papai já está aí perto de você, e diante da sua igreja, diante dos seus amigos e familiares no Brasil, nos braços da sua mãe e do seu pai, e principalmente diante de Jesus, você está entregando o coração a Jesus. E para que você tenha todo o perdão de Deus, como todos nós, para você ter um coração novo, uma vida nova, para você receber a graça de Jesus, para o seu nome estar no livro da vida, nós, como ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, batizamos você com muita alegria no coração e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Zeli, você como pai, o que significa esse momento para você? Eu estou feliz porque eu quero chegar no céu. Quando Jesus perguntar onde está a Rafaela, eu tenho certeza que ela vai estar curada. E eu vou entregar para Jesus, falar, aqui está a filha que o Senhor me deu, e eu entrego o Senhor batizada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu louvo a Deus por isso. Irmãos, não tem coisa mais especial, né? Louvado seja o nome de Jesus. Assim que Deus chama todos nós para fazer essa decisão. Quantos aqui já são batizados na igreja adventista? Levante a mão. Levante a mão. Eu fico com a mão levantada. Eu queria aproveitar esse momento do batismo da Rafaela para perguntar a todos os membros batizados na igreja adventista se você deseja hoje renovar o seu pacto de fé, de fidelidade, e decidir hoje a permanecer firme nessa fé até a morte ou até a volta de Jesus. Amém? Estamos de acordo? Então, que assim seja para todos nós. Quantos aqui não são membros batizados na igreja adventista ainda? Estão já frequentando, estão já no caminho, ou tem data marcada, inclusive, ou não tem data marcada, mas você diz, pastor, eu não sou membro batizado aqui, mas eu já sou um servo de Deus, uma serva de Deus também, e eu quero em breve também ser batizado. Levante a sua mão. Levante a sua mão.